Ora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer por estarem aqui presentes neste dia tão bonito, não é? Para mais uma sessão. E já vamos na 26ª. E foi precisamente há 2 anos que nós iniciamos estas conversas, digamos, este ciclo de Braga Memórias, onde fazemos sempre algo dedicado à história local, quer a nível de património material, quer a nível de património imaterial. É com muito agrado que nós, desta vez, temos aqui uma mesa bem constituída, juntámos-nos, de certa forma, aqui aos nossos doutores da nossa Constituição, que percebem mais que nós, e que nos vão dar umas linhas orientadoras sobre a Constituição. E é nesse intuito e com esse propósito que nós estamos aqui, que é para a comemoração dos 50 anos da nossa Constituição, que ainda a temos e que perdura por muitos anos. Vou passar aqui a apresentação, fica a cargo aqui da nossa moderadora, que é a doutora Eugénia, e vamos começar, dar início. Ela terá o prazer de apresentar os seus colegas e o resto, e vamos dar início à sessão, está bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Começo a cumprimentar todos os presentes com uma saudação especial aos ilustradores que acompanham esta mesa, agradecendo desde já a vossa presença. Em nome da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, agradeço à Biblioteca Lúcio Braga da Silva o convite para participarmos nesta 20ª sessão do ciclo Braga Memória, dedicado ao tema a Constituição Portuguesa na Memória de Braga, Liberdade, Direitos e Democracia, cabendo-me a honra e o privilégio de a moderar. É com grande satisfação que nos associamos a esta iniciativa, que assinala os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que foi, como todos sabemos, um marco fundamental na consolidação da democracia em Portugal e na afirmação dos direitos, liberdades e garantias. Esta sessão pretende precisamente promover uma reflexão sobre o significado, a importância e a atualidade da nossa Constituição, a partir de diferentes perspectivas, que cada um dos oradores terá. E para essa reflexão acompanham-me aqui nesta mesa o Presidente da Delegação, Dr. Jorge Abreu, o Vogal da Delegação, Dr. Bruno Ruttmann, e a advogada histórica Helena Abreu, de chamar que também pertence a esta casa, a doutora Maria Manuel Marques. Iniciamos então a nossa reflexão com o doutor Jorge Abreu, que irá falar-nos sobre a Constituição, não como um texto estático, mas como um organismo vivo, concretizado no cotidiano através do papel da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados na defesa dos cidadãos, destacando a importância da advocacia na defesa do Estado de Direito, das garantias constitucionais e do acesso à justiça. Tenho a palavra. Doutora Eugénia, obviamente cabe logo por agradecer o convite que me foi dirigido por parte aqui da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. É um gosto estar aqui, ainda mais para tratar deste tema que julgo que a todos nós, povo português, tanto diz. Essa satisfação apenas é comparada por estar aqui na presença de tão ilustres oradores e também do orador, mas obviamente aqui uma palavra muito especial que é a doutora Mané, e efetivamente muito me apraz aqui fazer companhia.
Nada. Obviamente, cumprimentar também todos os restantes presentes a quem endereço o meu cumprimento e também elogiar-vos a resistência e até diria enfim, a loucura de estarem aqui a ouvir-nos às 4 da tarde de uma sexta-feira, quando toda a gente está a pensar no fim de semana. E, portanto, obviamente que eu não preparei propriamente uma intervenção escrita, porque julgo que, enfim, este tema não necessitará, efetivamente, que enfim, falemos com cábulas. Muito daquilo que vos vou transmitir, enfim, é efetivamente sentimento, não é apenas estudo, digamos assim. E, obviamente, que não poderia deixar de referir que sabemos nós que a Constituição se calhar, eu diria mesmo quase a primeira filha ou filho daquela que foi a Revolução de Abril. Efetivamente, tudo aquilo pelos que o povo português lutou, enfim, quase 50 anos, 48 anos, mas digamos quase 5 décadas consecutivas, os deputados da Assembleia Constituinte conseguiram reduzir, entre aspas, aos artigos que exatamente constituem a nossa Constituição, passo plenário, como é óbvio. Não terá sido, obviamente, uma tarefa fácil, mas desde aqui, e alguns ainda estão vivos, deputados constituintes, lhes endereço os estimados cumprimentos e até parabenizá-los, porque efetivamente temos aqui um compêndio de artigos que efetivamente, de forma fantástica e eu diria até brilhante, defendem das liberdades e garantias, direitos, liberdades e garantias do povo português. Não querendo entrar muito na história, porque aqui temos, obviamente, a especialista. Acabamos sempre por chegar lá. Sem dúvida que o 25 de Abril teve uma importância enorme naquilo que é a advocacia, obviamente tendo de puxar a brasa à minha sardinha, como Presidente da Delegação da Advogados de Braga, e que tem um reflexo só pela parte comparativa. Sabemos todos nós que o exercício da advocacia e a justiça no geral, enfim, na altura do Estado Novo, apenas funcionava quando tal não colidisse com os interesses, chamados interesses do Estado. Bem, julgo que isso, de forma muito resumida, demonstra que não estávamos perante uma verdadeira justiça, estávamos perante apenas interesses encapotados que eram, obviamente, aplicados pelos vários órgãos jurisdicionais. E nós, advogados, permitam-me dizer nós, porque também sou advogado, também represento a delegação, muito sofremos por esse motivo. Nunca nos foi permitido, efetivamente, exercer a nossa profissão como ela deve ser exercida, com total liberdade. Nesse seguimento, e também, obviamente, não será por acaso, efetivamente, grande parte, acho que me atrevo a dizer que grande parte dos deputados constituintes eram advogados. E, portanto, tenho o gosto de dizer e de enunciar que, na verdade, a advocacia tem mesmo custódia constitucional. Portanto, é a única profissão que eu tenho conhecimento, pelo menos, que goza dessa prerrogativa. E, assim, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regulou o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. É o artigo 208 da Constituição da República. Parece um artigo pequenino, mas diria eu que aquilo que nos traz ao exercício da nossa profissão não cabe efetivamente nestas 3 ou 4 frases que aqui encontramos. Digamos que este pequeno artigo que aqui está, depois dá origem a uma série de leis, regulamentos, estatutos da Ordem dos Advogados, dos quais eu vou apenas fazer aqui também um breve resumo. Efetivamente, começamos logo pelo artigo 13º, número 2 da Lei de Organização do Sistema Judiciário, que nos diz que, para garantir o exercício livre e independente do mandato que lhes seja confiado, a lei assegura aos advogados e advogadas as imunidades necessárias a um desempenho eficaz, designadamente o direito à proteção do segredo profissional, o direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de atos conformes ao Estatuto da Profissão, e eu ainda vou voltar aqui, o direito à especial proteção das comunicações com o cliente e à preservação do sigilo da documentação relativa ao exercício da defesa. Mais ainda, garante o direito a regimes específicos
de imposição de selos, regulamentos e buscas em escritórios dos advogados, bem como de apreensão de documentos. E eu queria fazer aqui um breve parênteses, que é, efetivamente, relativamente aqui ao livre direito do exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela parte de candidatos conformes ao Estatuto da Profissão. Diria eu, e isto é uma opinião, enfim, um bocadinho pessoal, mas tenho a certeza que quem aqui está e partilha comigo esta mesa não discordará, é que, efetivamente, o legislador tem-se esquecido um bocadinho destes direitos que cabem à advocacia. E, enfim, julgo que será de conhecimento geral, não tenho a certeza, aliás, uma das últimas alterações que nós temos assistido é, efetivamente, a consequência de um dos grandes mega processos que temos, de um ex-primeiro-ministro, nem preciso dizer o nome, em que, efetivamente, enfim, pela questão também da imprensa, de vários intervenientes, fez aquilo que os nossos professores nos ensinaram que nunca se deve fazer, que é, perante um caso concreto, estamos a legislar de uma lei que é abstrata e geral, abri que me parece, eu tive como professor constitucional o Dr. Vital Moreira e Gomes Canutico, portanto estou aqui bem apadrinhado nessa circunstância, e o legislador, num claro desrespeito por este direito ao livre exercício do patrocínio, lembrou-se e diz que o advogado, ainda que use as prerrogativas que a lei lhe permite, na defesa do seu constituinte, caso magistrados, e depois lá está, já estamos aqui sujeitos à visão de um qualquer magistrado que goste mais ou menos do advogado, permite que o tribunal sancione o trabalho do advogado, caso ele ache ou considere que este está, lá está mais no uso das suas prerrogativas legais, a atrasar o processo com recursos, com direitos de reclamações e etc. E nos presentes, a sanção pode ir até a aplicação de uma multa até ao valor de 10 mil euros. E o que ainda me revolta mais, confesso, é que esta sanção, esta multa, não é aplicada à parte. Também uma das coisas que eu aprendi desde cedo é que, efetivamente, o advogado é a parte. Não se distingue dela. Nós, como advogados, somos os nossos clientes. Estamos ali. Por isso é que usamos até uma toga e etc. É exatamente para que o advogado seja considerado a parte. Ora, esta multa, esta sanção, é aplicada ao advogado. Portanto, eu, sinceramente, e obviamente haverá melhores especialistas que eu na análise do direito, começo logo por dizer que não tenho grandes dúvidas que perante o artigo que aqui temos, o 208 da Constituição da República Portuguesa, efetivamente, esta alteração ou proposta legislativa não passará no crivo da Constituição. E daí vocês já começam a perceber um bocadinho da enorme importância que este artigozinho que temos aqui, perdido ali no meio dos 200, que efetivamente dá à nossa profissão. No entanto, não é apenas desta forma que o legislador tem tentado cercear aquele que é o exercício, o livre exercício da nossa profissão. Efetivamente, também as últimas alterações que temos assistido à lei dos atos próprios do advogado, enfim, cada vez que existe uma alteração legislativa, não é propriamente para dar mais direitos aos advogados, é para lhes retirar. Efetivamente, a última alteração à lei dos atos próprios até considera que, enfim, a análise de um contrato e elaborações de contratos podem ser efetuados por quem apenas seja jurista, okay? Que não tem que passar num estágio da ordem, não tem que ter a experiência profissional. Enfim, eu, em jeito de brincadeira, até vou falando com alguns colegas, e o que eu lhes digo é, assim, numa primeira fase, claro que isto é péssimo para todos os advogados, e quando é péssimo para os advogados, é péssimo para o cidadão, não tenham dúvidas disso. Mas num segundo momento, nós sabemos o que vai acontecer. E eu, para o meu próprio escritório, já tenho assistido a isto. É que, efetivamente, quem não tem a preparação que a própria Ordem dos Advogados exige para que alguém tenha, obviamente, a sua célula profissional e poder exercer a profissão de advogado, é de que falta qualidade. Falta qualidade, falta experiência e falta conhecimentos. Mas hoje em dia parece que até com a inteligência artificial qualquer um de nós já é médico, qualquer um de nós já é advogado, enfim, cozinheiro, etc.
mas não é isso que acontece. E na verdade o que vai acontecer é que, infelizmente, vamos ter clientes a entrarem no nosso escritório a dizer que, efetivamente, tiveram, enfim, pessoas não habilitadas a preparar contratos que podem ir até contratos de compra e venda de milhões de euros. Não estamos aqui a falar de coisas sumenos. Cada vez temos tido mais problemas também, com devido respeito por todas as profissões, contratos elaborados por alguém ali na imobiliária que fez, que sabe, e foi ali ao Google e fez qualquer coisinha. E depois temos problemas de milhares, de centenas de milhares de euros, até muitas vezes de milhões de euros. E como eu digo aos meus colegas, bem, nós perdemos à primeira, mas depois à segunda, o caso vai ser muito mais difícil de resolver e, portanto, os honorários, com certeza, que vão refletir também a dificuldade do caso que nos é cometido. E, portanto, exatamente, com a dificuldade também vem o tempo, como é óbvio. E bem assim, entristece-me profundamente que os sucessivos legisladores que vamos tendo na nossa Assembleia olhem para a nossa profissão com maior desconfiança. Outro dos exemplos, aqui já não é tanto a culpa, obviamente, aqui do sistema legislativo português, mas mais até do europeu, tem a ver com as ordens profissionais. Outra invenção que entretanto existiu, em que também é retirada uma série de poderes à ordem dos advogados, inclusive até disciplinares e etc. E retirar poderes na forma como se auto-organiza, e que, aliás, também, na minha opinião, colidindo com várias leis que ainda estão em vigor, que não foram ainda revogadas. Mas isso já será problemas que não queria aqui trazer, porque já são mais chatos e de análise mais técnica. Mas, efetivamente, eu posso-vos dar aqui um exemplo de como é que o legislador, por vezes querendo abrir a porta a tudo e todos, consegue fechar. E na nossa experiência, aqui na delegação, uma das alterações que existiu primeiro, enfim, a circunstância de agora, eu no meu tempo, em que tive que estagiar num estágio de 3 anos e meio, sujeita a 2 levas de exames e ainda sujeita a uma prova oral depois de 3 anos. Portanto, eu posso-vos dizer que depois de um curso de 5 anos em Coimbra, tive 3 anos e meio de estágio e depois para fazer aula foram mais 6 meses. Portanto, eu tive 5 anos mais 4 para poder ser advogado. Foram quase 10 anos de estudo para o conseguir e confesso também, e aí está a minha mãe e aqui agradeço, que se calhar, se não fosse a boa carteira dela, eu se calhar não conseguiria passar 10 anos a estudar. Porque os pais é que conseguem, obviamente, aguentar tal demanda. Mas, e agora não divergindo, como é óbvio, na verdade, uma das circunstâncias também que esta última alteração legislativa às ordens profissionais, neste caso aos advogados, trouxe, é que efetivamente este tempo de estágio passou para 1 ano não sujeito a exames. Apenas um pequeno trabalho e também demonstrando um claro desconhecimento daquilo que é a nossa profissão e a forma como ela é exercida, cabe ainda ao patrono pagar um salário ao estagiário, imaginem isto, superior a 1.200 euros. Portanto, o patrono não só tem que perder tempo a ensinar, a corrigir. E assim eu também, quando comecei, confesso que não sabia pouquinho ou quase nada. E teve alguém que teve a paciência de me ensinar. E como é óbvio, o ensinar, para mim, é que tem um valor monetário que eu hoje, felizmente, consigo ter uma vida livre e independente. Efetivamente, isto é demonstrar um absoluto desconhecimento da prática da advocacia do nosso país, em que mais de 90% dos advogados trabalham de forma individual, ou uma grande restante também dos advogados trabalham em partilha de despesas, e depois temos ali um nicho que são as sociedades de advogados, mas que efetivamente não são representativas daquilo que é o exercício da advocacia, e que, se calhar, as poucas conseguiriam, diria eu, pagar um salário destes, mas eu também pergunto que empresa, porque uma sociedade de advogados não deixa de ser, ter de ter lucro, como é óbvio, que empresa quererá pagar a alguém que, no fundo, não lhes dá qualquer tipo de lucro. Efetivamente, nós é que perdemos o tempo a ensinar. E isto, nas palavras do legislador europeu e também português, era uma forma que eles encontraram de abrir a profissão a todos, porque realmente, e aí, parcialmente concordo, ter um estágio de 3 anos e meio, era muito custoso, muita gente desistia a meio, os custos também implicados, e aí onde o gasto também tem que terá a sua culpa, que tem que admitir, também tinha ali emolumentos elevadíssimos, por exemplo, a inscrição, que nós fizemos quase 1.000 euros, e portanto também julgo que aí nós também, meia culpa dos advogados têm que fazer, que não deveríamos ter liberdade por tais práticas de taxas, mas o que é certo é que ilustres presentes
neste momento, ninguém está disponível para ministrar um estágio. E para ser na minha, o que tem acontecido é que estes nossos jovens que têm um sonho de ser advogados, que perderam 4, 5, 6 anos a instruir-se, cujos pais e avós e família se esforçaram para lhes dar essas condições de estudo, hoje não conseguem ter um estágio de ministrado. Portanto, aquilo que alegadamente seria abrir a profissão a tudo e todos foi, efetivamente, a forma de fechar completamente. É que nós não estamos aqui a falar de menos 50%, é que neste momento ninguém dá estágios. Posso usar o exemplo que no ano passado a Conferência Regional de Desportos lançou um comunicado, um pedido, até diria eu, a todos os advogados inscritos. Portanto, estamos a falar aqui na região do Porto, é quase a região norte que estamos aqui a falar, dezenas de milhares de advogados, a perguntar quem é que estaria disponível, quais advogados estariam disponíveis a ministrar um estágio nestas condições. Tiveram 2 respostas positivas. Em mais de 10 mil advogados, seguramente. Portanto, isto demonstra bem aquilo que é a importância da nossa profissão, mas também demonstra bem aquilo que é a importância em termos legisladores com alguma qualidade, que se calhar deveriam ter passado pelo tal estágio em 3 anos e meio, que eu tenho quase a certeza que se tivessem passado, pelo menos de forma séria, não efetuariam alterações desta monta. Eu poderia estar aqui, enfim, a chatear-vos, entre aspas, com muitas mais matérias, mas no fundo a experiência que nós temos aqui na delegação da Ordem dos Advogados é efetivamente esta extrema dificuldade de gente jovem, de gente em que nós apostamos, que todos nós pagamos impostos para terem, felizmente, uma universidade pública, que ainda ministra cursos, grande parte delas, de direito com qualidade, para apenas aqueles que sonham ser advogados terem a porta fechada. Isto também, enfim, é algo que me entristece muito mesmo, e é chegar a hora também, efetivamente, dos advogados se unirem e uma só voz, de começar a pôr termo e a dar-se ao respeito que, vejamos nós, a própria Constituição nos atribui. Exatamente. Queria também, não podia deixar nota, até porque o meu tempo já vai indo, de vos dar aqui as minhas notas também bem pessoais, como é óbvio, sobre aquilo que é a experiência dos 50 anos de Constituição e também, obviamente, indissociada do 25 de Abril, a minha experiência pessoal. Eu sou um privilegiado, não tenho a mínima dúvida, porque eu já sou filho e neto daqueles que sofreram as agruras de uma ditadura. E, portanto, enfim, eu só tenho a agradecer a todos que tiveram essa coragem de serem uns resistentes, de lutarem dia após dia, muitas vezes à custa da sua liberdade, muitos à custa da própria vida, e acredito que me custa muito. Custa muito nos dias de hoje a forma como o 25 de Abril é tratado, a forma como falam da nossa Constituição, como se fosse, enfim, uma folha de A4 de rascunho que chega cá e vamos alterar por tudo e por nada, e fazendo aqui até uma declaração de interesses, por isso também sou muito transparente. Quem me conhece sabe que assim sou. Eu sou militante do Partido Social Democrata, portanto não tenho problemas nenhuns em revelar isto, mas penso pela minha cabeça, como é óbvio. Daí nunca ninguém vai me pôr dar essa liberdade, porque dentro da nossa cabeça mandamos nós, como é óbvio. E efetivamente, sempre que eu vou falando com colegas, com até pessoas mais novas, estagiários também que já os tive, eu vou tentando passar esta mensagem, porque eu conheço a história, sei o que é que os meus avós me contavam, meus tios, minha mãe, meu pai, como é óbvio, e eu nem consigo imaginar. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ter medo de estar mais de 5, 6, 7 pessoas reunidas na rua a falar, amistosadamente, e ter, se calhar, ali os agentes da PIDE a mandar dispersar ou até identificar as pessoas sem qualquer tipo de razão para o fazer. Podíamos estar aqui, enfim, podíamos estar aqui a tarde toda a falar destes tristes exemplos, e, portanto, a minha mensagem é: não enveredem pelo discurso de farsa. Não enveredem pelo terror das palavras. Tudo parece que Portugal está mal, tudo tem que mudar. Peço desculpa, não. Felizmente eu ainda vivo num país que é livre. Felizmente vivo num país em que o advogado ainda é livre para exercer a sua profissão. Confio muito. E
meus caros amigos e amigas, a democracia é tão fraca. É tão fraca. Podemos ver o que vai passando em alguns países do leste. Também muitos deles passaram por ditaduras diferentes da nossa. Nossa foi uma ditadura da extrema-direita, eles passaram por ditaduras da extrema-esquerda, e eu, honestamente, peço desculpa, sei que nem toda a gente gosta de ouvir isto, mas para mim uma ditadura é uma ditadura, seja de esquerda, seja de direita, todas têm o mesmo sentido, e portanto, para a mim não me apanho nem numa nem noutra, certeza absoluta. E portanto, esta mensagem pessoal é esta. Eu realmente bebi dos meus avós, aliás, o meu avô, António Paredes de Amares, foi um dos fundadores do PCD-PSD, foi fundador do PCD-PSD em Amares também, e me conheceu, portanto a Mané não sabia, mas a Mané conhecia, e não imaginam o que era o Chico. Sim. Porque era a favor do lugar dela. Meu pai teve percebido e minha mãe se assim unidas, as paredes têm que se cobrir. A família também sofreu as agruras. Porque, como não sofreram na pele, acham que é uma história que é mal contada. Estamos a exagerar. Mas também julgo que nos cabe a nós, a mim que sou filho e neto, transmitir aos meus colegas que muitos também bredam pela. É a minha mãe que está agora levar a mal pela minha culpa. Se há pessoa que aqui pode interromper, está ali. E sem dúvida alguma. Mas eu vou fazer as pessoas enriquecem quando quisessem. Eu também. Isto é uma conversa. Não é? Para isso é que a conversa. Exatamente. Porque nós estarmos aqui a expor durante 15 minutos. É forma da nossa se mais monótono e os para nós e para nós. Vocês chegam ao fim e nem sequer se não. Pelo menos a mim acontece isso sobre nem sequer lembramos de que temos uma pergunta para fazer e quando ela vem, já está. Exatamente. Isso é parte. E pela minha também, sejam à vontade. E, portanto, eu desde novo me lembro de andar a colar cartazes com os meus irmãos, com os meus primos, com o Ruben Palácio do meu avô, que até obviamente era ilegal, nós punhamos até os cartazes por cima de outros, enfim, aquelas traquinices próprias da idade, já percebeu de certeza absoluta. Mas, efetivamente, este foi o ambiente em que eu cresci, em que tinha tios de esquerda, tinha tios de direita, mas em que as estruturas e discussões eram super interessantes. E eu, lá está, também sempre tive esse interesse, me sentava e ficava a ouvir, embevecido, no fundo, o conhecimento e aquilo que era a discussão que cada um deles tinha e a opinião que tinha, mas, acima de tudo, a forma como se respeitava a opinião do outro. Conseguiam-se ouvir. Hoje ninguém se consegue ouvir. Enfim, hoje até o nosso Parlamento, enfim, aquilo parece mais uma feira, ou até diria que até a feira consegue hoje ter mais dignidade do que o nosso Parlamento. Enfim, mas é o que é. Fui crescendo assim. Logo pelos 19, 20 anos também me inscrevi na Juventude Social Democrata, com todo o gosto. Não tenho vergonha, às vezes pessoas têm vergonha e que pensam em partido político. Eu, para mim, não é vergonha, nem é registro criminal, muito sinceramente. Não, eu tenho orgulho em dizer que participo, gosto do associativismo, gosto de partilhar aquilo que é, gosto de discutir, de saber quais são os problemas. Exatamente, eu adoro exercer a minha liberdade. Na universidade, obviamente, também não deixei de estar no associativismo. Enfim, tive colegas de todos os aspectos políticos. Aquilo que eu recordo com mais saudade de prima era estarmos todos à volta de uma mesa até às 7 e 8 da manhã, a discutir política. Tenho hoje que são deputados do Partido Socialista, outros são deputados do Partido Social Democrata. Enfim, um deles é o Soares, o outro é o Luís Soares, portanto, gente com quem eu vivi na mesma casa, era quase uma república, não era oficial, mas era quase uma república lá em Coimbra também. E imaginem discutir com pessoas de forma apaixonada, de forma livre, mas em que a regra sempre foi esta, que nós, entre nós, mais depressa e eu mudo a opinião do que perco um amigo. E esta era a regra que nós tínhamos entre nós e, portanto, graças a Deus que ainda hoje nós conseguimos ir falando, obviamente que a vida, os filhos, etc., vão afastando aquele companheirismo que um dia conseguimos ter, mas enfim, também me dá algum gozo ver alguns deles em altos cargos da nossa nação. Enfim, se calhar não ainda com aqueles ideais e aí, infelizmente, de quando nós éramos jovens, porque se assim fosse, acredito que o serviço deles ao país seria muito melhor, mas enfim, infelizmente já houve alguém que me deu esta frase que eu fui para Lisboa, mas lá o jogo é muito complicado, ou jogas o jogo ou és comigo. Literalmente foram estas as palavras que me foram dirigidas.
e acredito também que foi uma das razões pelas quais eu nunca fui para Lisboa para dar alguns convites que me foram muito pesados. Portanto, gosto muito de ser advogado, gosto muito de ser livre, e gosto muito de dizer que efetivamente aquilo que eu ganho ao final do mês é fruto do meu trabalho e do meu esforço e, portanto, não devo nada a ninguém. E assim gostaria e vou continuar, a certeza, a continuar, que é esse o exemplo que também quero passar para a minha família. E, portanto, esta para mim é a importância da Constituição, esta para mim é a importância do 25 de Abril, e queria também fazer aqui uma nota que efetivamente sei que também nem toda a gente concorda, mas eu sou obrigado a fazê-lo, porque lá está, na nossa família se discutia muito, mas também para mim, com uma importância menor, obviamente, porque o 25 de Abril é o nosso grito de Tiranga, sem dúvida nenhuma, mas o 25 de Novembro, para mim, pessoalmente também, nos permitiu estar hoje assim, e nos permitiu ter esta Constituição que hoje temos. E, portanto, sei que já me esqueci, Sr. Moderador, eu agradeço a paciência, mas também está numa posição complicada, porque é a minha vogal, e tenho medo depois que eu despeça, mas efetivamente não querendo, e depois, obviamente, reservar-me o direito de poder participar numa discussão, porque eu deveria, obviamente, que é isso que eu gosto. Passo então a minha palavra, agradecendo a vossa muita paciência para me estarem a ouvir, e, portanto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Dr. Jorge, pela sua brilhante reflexão. Tenho que elogiar. Exato, nunca sei que é assim fenómeno. E por acima de tudo, fixar o papel essencial da advocacia livre na defesa do Estado de Direito, apesar dos constantes ataques do que tem sido algo à advocacia. Mas como sabemos, Portugal e o Brasil partilham não apenas a mesma língua, mas também princípios fundamentais e garantias inerentes consagrados nas respectivas Constituições. Para explorar esta plataforma da Constituição da República Portuguesa e a Constituição da República Brasileira, marcada por influências, paralelismos e diferenças, passo a palavra aqui ao meu ilustre colega, Dr. Bruno Butman. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecer à biblioteca pelo convite, agradecer pela delegação também por sempre confiar no meu trabalho de convidado para eventos, da delegação a qual eu tenho honra de ser, aliás, no país todo, para quem não sabe, eu sou o único advogado de origem brasileira, membro de uma delegação do país, ou seja, Braga é a única do país que fez essa integração. Então, e cada vez que essas conversas são muito interessantes e nós entendemos como nós somos muito mais próximos do que nós imaginamos. E no estudo que eu fiz da questão da Constituição brasileira, a nossa Constituição atual, o Brasil é de 1988, entrou em vigor em 1989. Mas o Brasil teve 7 constituições ao longo da sua história. E todas elas com muita influência em Portugal, do Brasil para Portugal ou do Portugal para o Brasil. Tá? Até porque até 1822 nós éramos um Estado único. O Brasil, o que vigorava no Brasil eram as ordenações filipinas, mandolinas, são como se a primeira Constituição em 1824, sendo que a nossa primeira legislação foi em 1830, Código Comercial. Lá a nossa legislação era toda portuguesa. E além de que todos os estudantes de direito no Brasil sempre vinham estudar em Coimbra. O Brasil só vai ter universidade de direito quando a família real foi para o Brasil. Até então era proibido. Então toda a elite estudante vinha para Coimbra para se formar em direito. Então nossa relação é muito, muito próxima. E por que a nossa Constituição de 1988 especificamente, ela tem origem, acho que praticamente, vou dizer aqui, 90% em Portugal? Primeiro, que nós vimos de um contexto histórico muito semelhante. O depoimento que o Jorge, chama de Jorge, colega, tem até essa dificuldade de chamar de doutor, né? Eu estou vendo a história do Brasil. Tá? Então, o Brasil, em 1964, tem uma ditadura militar, só que essa ditadura nós não tivemos no Brasil um vice-presidente. Houve uma mudança cadenciada. Em 1986 entra o primeiro presidente da República Civil, mas até então não era voto,
né, e começa ali o debate constitucional, vamos fazer essa Constituição. E é eleito uma Assembleia Constituinte e já não tinha nenhum texto base, ou seja, papel em branco, como é que nós vamos começar a fazer uma Constituição. Claro, o Brasil já tinha experiência constitucional de 6 anos atrás, mas viveu aí praticamente 20 anos de ditadura, eram também outras questões sociais, mudanças. E o que fizeram? Pegaram uma Constituição portuguesa e distribuíram para todos os deputados. Todos. Então, e por quê? Primeiro, porque é português. Né? Vamos pegar a Constituição alemã, tem que traduzir. E quando você traduz, perde alguma coisa ainda. Né? E além de que a nossa cultura ali é intimamente relacionada. Né? Eu costumo falar que você anda em Braga, todo mundo se Braga, tem um parente no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então tem essa ligação. Então, mesma língua, mesma cultura, distribuíram a Constituição. Eu não sabia disso, eu pesquisei. E, efetivamente, deram a cópia da Constituição portuguesa de 76 para todos os deputados. E também, da mesma forma, como nós tivemos uma ditadura militar de direita ali, havia um anseio da sociedade por liberdade, questões sociais, direitos sociais. E Portugal estava refletindo muito bem isso. Né? Portugal, né, ali uma queda do governo e nessa revolução ali, mais um pouco para a esquerda, muitos direitos sociais. Então, isso influenciou imensamente o Brasil. Né? E aí, uma das questões que nós temos na nossa Constituição brasileira, que é cópia fiel da portuguesa, primeiro, na nossa Constituição, vem os direitos antes do Estado. Primeiro são os direitos das pessoas, os direitos sociais, as garantias. A organização do Estado vem depois. Né? Então, o cidadão, como ator principal de direitos dessa Constituição. Os direitos também valem automaticamente, ou seja, a Constituição publicada, os direitos entram em vigor, não tem que aguardar, regulamentar, nada. Então, isso também vindo do direito português. Também tivemos ali umas questões que nunca haviam sido faladas no Brasil. Questão do direito ao meio ambiente, defesa do consumidor, e normalmente vindas de Portugal. Houve também uma influência ali do constitucionalista, José Gomes Tarantillo, que ele, como estava estudando a Constituição Portuguesa, também entendeu-se por bem analisar os livros, né, de direito do constitucional português para adaptar um pouco. Então, e isso também é importante, porque o que eu acho principal da nossa Constituição, nós temos o artigo 5º, o artigo 5º da Constituição brasileira é o artigo mais falado, que é o artigo dos direitos das pessoas, dos cidadãos. É o direito social, direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, tudo que vinha já da Constituição portuguesa. Né? Voto universal. A única diferença é que no Brasil o voto é obrigatório, em Portugal não. Mas o voto, direito, uma questão muito importante que nós chamamos lá de habeas data, ou seja, o direito de conhecer os dados que o governo tem sobre nós. Tá? Então, até então, isso não existia no direito constitucional brasileiro. E isso foi muito importante também quando a questão da liberdade, da garantia do Estado democrático. Tá? Logo no início se fala em Estado democrático. Porque, como o Jorge estava dizendo aqui, em Portugal e no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tá? Eu dou exemplo até de família, da minha família especificamente. Como viu o meu apelido último, é um apelido que tem duas questões. Um é de judeu. Meu bisavô era judeu, da Rússia. Só por ser... Na verdade, ele era da Moldávia, mas era Império Russo, a época que ele chegou ao Brasil. Só por ter essa origem russa, ele foi preso, porque poderia ser um comunista. Só por isso. Né? Então, o meu pai contava que ele, enquanto miúdo, lembrava de colocar uma banheira no quintal de casa e queimar livros. O meu avô, porque com medo. Né? Então, isso aconteceu no Brasil também. Tá? Eu tenho irmã da minha avó foi torturada,
Para quem viu aquele filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, né, que o deputado foi morto ali porque ele sabia informação sobre um revolucionário, vamos chamar assim. Esse revolucionário é um tio meu, tá? Um tio avô meu. O deputado sabia onde ele estava e, como ele não avisou os militares, ele foi morto por isso. Tá? Então, isso são histórias verídicas que aconteceram também no Brasil. E a grande importância da Constituição é a liberdade. A democracia tem problemas, mas até hoje é a melhor forma de governo. Porque todos nós podemos falar, debater, né? Claro, podemos não concordar. Eu acho que o grande problema hoje no mundo, né, não é em Portugal, no Brasil, acho que é no mundo, é a falta de tolerância por opinião alheia. Né? Não é porque uma é de direita, outra é de esquerda, as visões são diferentes, que nós, pela democracia, pela liberdade, nós temos esse direito. Tá? E acho que as nossas constituições de ambos os países, eu tenho orgulho de ser cidadão de ambos, elas garantem isso. Acho que falta, às vezes, um pouco, como o Jorge está falando, acho que o pessoal, às vezes, acha que a Constituição é só um livro aqui, né? E nos falta um pouco, tá? Falamos do Brasil e Portugal. As nossas crianças não têm muito esse conhecimento, acho que isso é importante. Acho que aqui também deviam ter muitas crianças, as escolas deviam estar aqui para ouvir esses relatos. Né? Como nós falamos, o Jorge, o filho e neto, eu também sou filho e neto. As minhas filhas já vai ficando muito longe. Então, são histórias que nós precisamos trazer para trazer a importância da nossa Constituição, a importância da Constituição do nosso Estado, da regulamentação da nossa sociedade e a liberdade. Acho que o ponto mais importante que teve na Constituição brasileira, que veio da Constituição portuguesa, é a liberdade. Não vejo um direito... Com a liberdade você tem tudo. Você pode brigar pelos seus direitos, você pode lutar pelos seus direitos. Ainda que não houvesse proteção de direitos na Constituição, pela simples liberdade você pode lutar por eles. Então, acho que isso é fundamental, veio da Constituição portuguesa, e acho que por essa relação Portugal-Brasil, por sorte, não tinha uma outra Constituição para o constituinte brasileiro analisar a analisando a portuguesa. Acho que foi uma felicidade muito grande. Claro que até tentaram fazer um parlamentarismo no Brasil, mas tanto que a nossa Constituição ali, nós temos o sistema presidencialista, mas nós dizemos que ele é híbrido, né? Porque quem manda são os deputados. Então, mas porque havia essa intenção também de trazer o parlamentarismo de Portugal para o Brasil. Enfim, eu também só queria deixar uma última nota em relação até essa questão da Constituição brasileira e portuguesa. E aí não é nem uma questão da origem da Constituição portuguesa, mas é uma regra que está na nossa Constituição brasileira, que a única nacionalidade que é mencionada na nossa Constituição, além dos brasileiros, são os portugueses. Nós temos um artigo, o artigo 12, ele fala são brasileiros, ele diz quem são os brasileiros. E num parágrafo, ele fala, a nossa Constituição fala assim, cadê isso aqui? Parágrafo 1º desse artigo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, ou seja, não pode ser interveniente da República, basicamente. De resto, então, e aí até entrando um pouco mais, questão da imigração e tal, por que teve isso? Porque a quantidade de portugueses residindo no Brasil e aí nós precisamos ser para isso. Né? Então, e é o povo irmão, é a cultura próxima, o nosso direito se distanciou nos últimos 40 anos, ok, mas para trás dos nossos princípios, nós estudamos direito romano, hoje nós estudamos ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas, então, isso só para dizer uma questão da direita. Tá? Então, são as notas que eu deixo aqui sobre a Constituição brasileira. Tá? Agradecer mais uma vez, espero que tenha sido bom. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Bruno, por este olhar comparativo que a todos nos enriqueceu, certamente, para irmos aqui muito consigo. É bom sabermos que a Constituição portuguesa e a Constituição brasileira continuam a ser referências centrais para a democracia em cada um dos países.
Quando falamos de memória e de evolução, não podemos esquecer que a conquista da liberdade foi também uma conquista de direitos e de reconhecimento dos mesmos. Para encerrar este painel, ouviremos aqui a terceira e última oradora, a doutora Maria Manuel. Sem dúvida. A doutora Maria Manuel Marques, para nós, a minha querida Mané, é uma voz histórica e amplamente respeitada na geografia da Calhede, que viveu o período de inverno, que nos trará certamente aqui a sua reflexão sobre isso, e falará sobretudo sobre a Constituição e os direitos das mulheres, um caminho de luta confunde com a própria história da nossa democracia. Tem a palavra, Vitória Mané. Muito obrigada a todos por me estarem. Uma solução especial ao Henrique Nunes, que ali está atrás e que foi um lutador de Deus. Neste menos também. Os outros peço desculpa de não referenciar, mas não me conheço. Isto está bem. Agora só uma pergunta. A sua doutora que idade é que tinha no 25 de Abril? 25. 25. Em 1947. Eu tenho aqui o privilégio esta semana de ter feito várias várias estatutas como esta, falando da Constituição, que eu denomino de Constituição do Deus. E porque é mesmo a Constituição do Deus. Posso falar-vos aqui, hoje vou falar-vos essencialmente dos direitos que esta Constituição abriu para as mulheres. Não um tema que é extraordinariamente grave. Mas é evidente que podemos falar de outras coisas também. E para um nível que possa ser aposto para as nossas intervenções, eu até já tenho aqui um comentário ao que disse o meu colega, o Dr. Jorge Amigo. A nossa Constituição é a lei magna, a lei mãe de todas as leis. Porque os princípios que se integram na própria Constituição não pode ser legislado, não pode haver legislação que seja contra ela. Isto é, toda a Constituição que ofende os princípios instituídos na Constituição é objeto de apreciação e pode nem sequer ser promulgado. Que é isso que acontece quando os diplomas legais vão ao Sr. Presidente da República, sejam diplomas do Governo, sejam diplomas da Assembleia da República. Vão ao Sr. Presidente da República, que afere, estima se essas leis que estão a ser apresentadas para ele por um lugar estão de acordo com a Constituição. E se ele entender que não, eles vão para o Tribunal Constitucional, que felizmente ainda existe. O Tribunal Constitucional nasceu uns anos depois desta Constituição, quando terminou o Conselho da Constituição. Ora, esta Constituição tem uma particularidade interessante. É a mãe não só nossa mãe legislativa, mas é também a melhor Constituição que existe no mundo, é verdade. Que é a Constituição mais avançada, é aquela que se defende ela própria, é aquela que consigna a maior parte dos direitos dos cidadãos. E, portanto, esta Constituição tem sido fonte para que muitas outras tenham sido elaboradas. Eu não diria nada aqui por isso, porque já sabia, mas de qualquer modo, uma Constituição de 1988 tinha que vir nesta nossa Constituição, que vocês agora têm todos comigo. Ora bem, a Constituição, eu vou falar dos direitos da mulher, brevemente, mas não posso deixar de dizer isto, me parece importante para pessoas que não estudaram direito.
A Constituição tem um título segundo, tem uma partezinha geral, depois tem um título. Está onde estão considerados direitos, liberdades e garantias. Isto é o fundamento da nossa Constituição. São os direitos, liberdades e garantias que vão do artigo 24 ao 107 e que consignam os nossos direitos pessoais. Por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à identidade pessoal, o direito ao desenvolvimento da personalidade, à reserva da nossa intimidade privada. Isto está na Constituição e não pode ser outro. Também tem aí os direitos da liberdade e segurança. Reserva-os aqui no artigo 27. Instituindo que ninguém pode ser privado da liberdade, exceto nos casos previstos, com garantias contra a detenção ilegal. Ora, isto é absolutamente fundamental, porque como o Jorge aqui ao bocado disse, e eu peço desculpa a tirar os doutores, que já não estou habituada, antes de 25 de Abril, qualquer um podia ser detido onde estivesse, em casa, no café, no quarto de banho, para não dizer outra coisa, em qualquer sítio podiam ser detidas as pessoas. E sem qualquer argumento de que fizeste isto, fizeste aquilo, sem crime. E podiam estar presas imenso tempo sem ir ao juiz, sem que fossem assistidas pelo Ministério Público, qualquer autoridade judiciária, que está com uma cadeira tem que calhar. Portanto, isto é extraordinário e é importantíssimo, e com certeza que vem para aqui pós-25 exatamente por isso, ninguém está dito na Constituição, ninguém pode ser privado da liberdade, exceto nos casos exatamente previstos. Quando a polícia prende, tem que levar imediatamente aquele que pretende para um tribunal, para o tribunal avaliar se a prisão foi válida ou não. Outro direito que a Constituição traz e que preserva igualmente na sua parte fundamental é o direito de participação na vida política. Cria a liberdade de associação nos partidos políticos e o direito de sufrágio e o direito de petição. Nós hoje encontramos constantemente petições a favor disto, petições a favor daquilo, por exemplo, agora com a Luna, a favor da ascensão do Hospital de Braga, passa da publicidade, mas de Cogma, a favor do hospital, ascender ao ter ser um hospital universitário, de estatuto, desculpa, faltava para de estatuto de hospital universitário. O que bem merece, porque ele de facto, e na realidade, é um hospital universitário. Portanto, o direito de petição, que está a correr, essa petição que ser assinada, o direito de liberdade de associação, porque antes de 25 de abril os sindicatos podiam ser fechados, sabe que eu estou a ter direito, aliás, até em 1968 os sindicatos não tiveram um período grande, imenso, em que os seus direitos estiveram suspensos, inclusive que não podiam eleger os seus órgãos de dirigentes. E, finalmente, temos outro problema aqui nesta parte dos direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão e informação. Antigamente, no tempo de outra senhora, não havia liberdade de expressão. Nós não nos podíamos escolher. Não havia liberdade de informação na imprensa. Não havia imprensa, isso não era nada, era um zero à esquerda, porque a imprensa tinha que ir primeiro à censura para ser permitida a publicação. E muitas vezes eram ridículos os textos que líamos, mas eu isso vou pedir depois ao Henrique, que fala um bocadinho sobre o assunto, ele é o mestre nesse assunto. Eram ridículos os textos que líamos, tanto ligados que estavam muito no seguimento, era uma colagem daquilo que era o texto inicial. E hoje temos imensos ataques. Este é talvez aquilo que é menos cumprido neste momento. Porque hoje temos imensos ataques à liberdade de expressão e de informação. A informação é aquilo que nós vemos hoje todos os dias, que é, às vezes, vergonhosa, é uma desinformação. E a liberdade de expressão está a ser levada a tal limite
que ainda há dias vimos na televisão ser cometido um crime gravíssimo e público de ofensa ao chefe de Estado, e eu aqui na pessoa do Dr. Bruno Guterres, peço desculpa ao presidente Lula da Silva e ao povo brasileiro, que foram gravemente ofendidos por um deputado da Assembleia da República e, pior ainda, por um conselheiro de Estado. É um crime público. Eu explico que um crime público não precisa de ser denunciado por ninguém. O próprio Ministério Público, logo que ele tenha conhecimento, seja por que meio for, tem uma obrigação de avisar. Até agora, eu ainda não vi nada, nem ninguém, mexer-se contra este grave crime que foi praticado à frente dos nossos olhos. E perante todos nós. E sobre esse assunto, acho que não vou dizer mais nada, nem sobre essa pesquisa. Ora bom, dizia eu ao cabo que a Constituição tem dentro dela própria uma norma que não permite que ela seja alterada ou educada nem colocada. Estes direitos e liberdades e garantias estão de tal ordem permitidos que são intocáveis. Ninguém pretende que a Constituição seja toda ela intocável. Tudo tem uma dinâmica, tudo se mexe, tudo avança. Portanto, o que nós pretendemos, e os Constituintes de Abril, infelizmente eu conheci bastantes, os Constituintes de Abril pretenderam foi que esta parte, que é tão sagrada, que é tão importante para os cidadãos, seja reservada às alterações. Tudo o resto é evidente, com o caminhar, 50 anos são 50 anos, esta Constituição já teve 7 revisões, aliás, ter iniciado uma 8ª revisão, que está suspensa há quase 10 anos, com imensos projetos que foram apresentados na Assembleia da República, imensos projetos de revisão, de vários pontos dela. Já foi alterada no que diz respeito ao sistema económico, já foi alterada no sistema político, já foi alterada em vários aspectos que não vou agora estar aqui a discorrer. E cria também uma norma que diz que os direitos que aqui se estabelecem, se forem incompatíveis entre si, podem ter restrições. E eu dou um exemplo muito simples. Se o direito de uma mãe andamental colidir com o seu direito ao trabalho, os tribunais terão que ver, por exemplo, qual é um dos direitos que se sobrepõem ao outro. Porque se houver, há direitos que são às vezes surgem na nossa... Não, eles não são incompatíveis entre si à nascença, mas podem, na nossa vida, tornar-se incompatíveis conforme facto pela facto. E porquê? E agora, do facto a facto, passo para outro ponto, que é o seguinte: antigamente, a Constituição de 33 era uma Constituição formal. Esta é uma Constituição factual e prática. A igualdade, por exemplo, que é um dos princípios básicos da nossa Constituição, um dos princípios fundamentais que aqui estão plasmados, é o direito à igualdade e à não discriminação, era antigamente formal. Antigamente dizia que os cidadãos as pessoas eram iguais, mas não eram. Porque a própria Constituição em si, de 33, quebrava essa igualdade. Portanto, era um dito formal. Pronto, está dito, está feito. Não. Esta Constituição torna, tem todo, passo a passo, artigo a artigo, demonstra-nos que essa igualdade tem que ser instituída. A igualdade em geral, o artigo que estabelece a igualdade é o artigo 13, diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante o lei. Mas depois, à frente da Constituição, vocês, quando quiserem ler o vosso livrinho, vão ver que ela está, esta igualdade se renova em muitíssimas normas. Por exemplo, todos têm o direito ao trabalho, desde todos já trazem igualdade entre eles.
No casamento, ambos os cônjuges são iguais. Que é uma coisa que não havia. Já falar disso. Portanto, aqui, e em muitos outros, o direito de voto é um direito universal. Obrigada. É um direito universal. Portanto, aqui está a igualdade de todos. Nós não tínhamos direito de voto. Eu aqui, neste sítio que estou, tive o prazer, o delírio, foi mesmo um delírio, de votar em 1969. Por um facto, eu casei em 1961. Portanto, tive esse gosto de poder votar. A minha mãe nunca tinha votado. As mulheres não podiam votar. Uma coisa tão simples que vocês fazem no TV, no Mingaria, na Terra para as eleições, as mulheres, antes do município de Abril, não tinham. E eu votei em 69, porque houve uma alteração em 68, porque senão também não podia votar. As mulheres, por exemplo, não podiam, além de não terem direito ao voto, não tinham também o direito a exercer determinadas profissões. Por exemplo, vou dar exemplos apenas pontuais, senão também. Uma mulher não podia ser magistrada, não podia pertencer ao Ministério Público, nem ser juiz. Uma mulher não podia ser, por exemplo, agora já não fugir. Não podia isso, não podia ser Presidência da República, nem pensar. Mas não podia ser parlamentar, não podia ser. Deixa eu dar uma coisa só. Como é que chama? Eu também nasci em 47, né? Eu sei. Nasci em Monção, em frente à Galiza. Minha parentes em Galiza. A minha mãe, para ir votar no Sol da Terra ao automóvel para Tui, tinha que ter a autorização do meu pai. Tinha que ter uma autorização escrita do meu pai para poder usar a própria. Eu ia falar exatamente das autorizações que as mulheres precisavam. Mas, por exemplo, outra coisa que as mulheres não podiam ter era casar livremente. Dependia da sua própria profissão. Mas eu já estou a avançar e não disse mais profissões. Mas, por exemplo, as mulheres não podiam ir para o exército, não podiam ser polícias e outras profissões que existiam. Que eram consideradas eminentemente masculinas. E estava proibido, não dava. Por outro lado, também não podiam casar com quem quisessem desapetecessem, nomeadamente as professoras, as pensionárias. Eu ia falar essa parte. Os professores, para se casar, o seu marido tinha que ter igualdade criminal, ser igual ou superior em bens materiais. Exatamente. Exatamente. Dizia a senhora, e eu repito para quem não ouviu lá atrás, esta senhora estava a dizer que as professoras, para se casarem, tinham que os maridos, os noivos, tinham que ter um poder económico superior ao delas, porque senão não podiam. E o que acontecia com as professoras acontecia com as enfermeiras. Aliás, as enfermeiras nem podiam ser sequer casadas. Com as mulheres, com as funcionárias dos CTTs e outras profissões. Portanto, esta Constituição estabelece concretamente, no artigo 36, e eu vou ler, que é para não pensar nisto, eu estou a divagar. O artigo 36 diz-nos que todos têm o direito a constituir família, de contrair casamento em condições de plena igualdade. Porque isso também não existia. Como dizia ali o meu amigo Henrique Nunes, as mulheres necessitavam do consentimento, estavam numa posição de subalternidade em relação aos maridos. Os maridos eram os chefes da família, os maridos tinham um pleno direito sobre os filhos e sobre eles, administravam os seus direitos, havia um regime total, que acabou já também no MR17, e as mulheres precisavam de consentimento para tudo, tão simplesmente para ir de uma noção a tudo. Precisavam de consentimento do marido. E isso vigorou até ao 25 de abril. Porque eu ainda precisei de autorização para ir também a Tui comprar caramilhos. Precisei da autorização do meu marido, casei em 68.
Portanto, esta nossa Constituição elimina por completo a sujeição da mulher ao marido. Atribuiu-lhe o direito a tratar e a cuidar e a educar os filhos em conjunto, é uma obrigação conjunta tratar dos filhos e educá-los. Terminou com a administração dos bens da mulher, terminou com todos esses consentimentos idiotas que existiam. Porquê? Porque considerou a mulher um ser de direitos, um ser igual, que antigamente não era. Antigamente a mulher não passava de um vaso procriativo. A mulher servia para procriar e para isso se casava. Mas desde que gerasse a criança e a tivesse, tudo o resto terminava. Isso quando não lhe tiravam, não é? Quando não lhe tiravam a criança, portanto, aquela vaga ia mandar comprar, para dizer. Mas isso era muitos tempos ainda mais anteriores, felizmente, porque as coisas foram evoluindo. Por exemplo, outro direito que a mulher não tinha era de exercer um determinado tipo de profissão. Para além dos constrangimentos, que é uma palavra que se usa muito bem, também não tinha havia uma vocação que lhe era colocada pela própria família. O marido tinha o direito de a impedir de trabalhar. E isso foi até o início de abril, porque, apesar de haver um Código Civil novo, e eu nisto vou fazer aqui um parágrafozinho, a Constituição tem os direitos maiores e depois todos os restos são leis avulsas, não é? A principal dos quais, na minha perspectiva, é o Código Civil, que abrange, com 5 livros, abrange toda a vida que nós temos, não é? A família, o trabalho, o direito das obrigações, os direitos reais que dizem respeito ao património, à divisão de terras e casas, etc. As mulheres, para trabalharem, não tinham, a partir de 67, começaram a ter o direito a assinar contratos de trabalho. Mas havia uma questão. É que o maridinho podia chegar a casa e dizer: o quê? Tu vais trabalhar? Não, não vais. E impediam a mulher trabalhar. Rescindiriam unilateralmente o contrato que ela assinou. E isto só podia ser suplantado se a mulher recorresse aos tribunais por uma ordem judicial. O que não acontecia, pois foi ou raramente acontecia. Portanto, esta nossa Constituição, no artigo 59, mais uma vez vem com a primazia do direito da igualdade e o artigo 58 diz-nos que a igualdade de oportunidade na escolha de profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado mas esta letra é tão pequenina que eu estou a ver muito mal. Portanto, o Estado tem que promover a igualdade de oportunidades na escola, na escolha de profissão ou género de trabalho, nas condições para que não seja vedado ou limitado em função do sexo o acesso a quaisquer cargos, trabalho e categorias profissionais. E logo o artigo 59 nos diz que todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas e ideológicas, têm direito à retribuição do trabalho, segundo, depois tem uma série de descrições, à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes e de forma a facultar a realização pessoal, à prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde, ao repouso, que são obrigações do Estado. Porque este livrinho, vocês leem aí, apenas traça linhas gerais. E o resto, vocês têm ouvido aqui ler, depois tem que ser desenvolvido nos diversos códigos. Então, depois vai para o Código de Trabalho, depois códigos administrativos e por aí fora. Já tocamos no direito esta instituição, esta Constituição, descreve também a instituição de uma participação política. E então, abre às mulheres, e uma vez mais eu só estou a falar praticamente de mulheres, abre às mulheres o direito
ao sufrágio, como dissemos ao bocado, devemos votar. E também ao acesso aos cargos públicos. Esse não está completamente cumprido. Portanto, como vemos, tem aquela coisa do direito das cotas e nem essas são cumpridas. E em relação à mulher, a Constituição tem muitos artigos pontuais. Por exemplo, o artigo 68 prevê uma proteção especial à mulher, que está, e que ainda este ano, creio que já foi este ano, houve uma tentativa de abalar, com essa coisa maravilhosa que se chama pacote laboral, que pretendiam lá tirar o direito à alimentação, ou pelo menos restringir muito o direito à alimentação. Ora, isso é um direito constitucional. E é tão claro e tão forte, logo se ergueram vozes em defesa do direito à alimentação e o governo, ou a Assembleia da República, recuou. Aquela senhora ministra do Trabalho, que era uma senhora inteligente, recuou. Que diz o artigo 68. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação e com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais inerentes. As mulheres têm direito a especial proteção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito à dispensa do trabalho por período adequado, sem término de retribuição de qualquer regalia. Eu chamo a vossa atenção que as formas como as coisas são escritas é muito importante. Porque, por exemplo, eu tive uma filha em 1969, cuja primeira saída de casa, Henrique, foi para uma Assembleia Geral. Isto é uma conversa aqui cruzada, mas em 1969 houve uma coisa gloriosa que me lembrei, foi a crise dos estudantes, a chamada crise académica, cujo chefe da Associação, o presidente da Associação Académica de Coimbra, hoje é Conselheiro de Estado. Temos essa, acho que assim, foi uma coroa de glória para toda a nossa geração. A privada quer para os exames em Portugal na universidade. Exatamente. Houve duas crises muito importantes em Coimbra. Não, desculpe, mas não houve. Não houve exames durante meses que não decretaram. Eu fui greve em 72. Oh, Graça, fizeste greve em 62, mas foi uma greve real que ele fizeram. A greve, olha, queres explicar tu melhor, estiveste lá? Só, em 62 houve greve às aulas. Em 69, por primeira vez, houve greve aos estudantes. Exatamente. A Assembleia em Máquina, no dia 22 de maio. No dia 28 de maio, exatamente. Eu sabia que eu tinha escolhido ser isso. E por isso, ainda falar com o Sul. Mas, indo dizendo que a minha filha saiu a primeira vez para ir a uma Assembleia Geral ao Geral de 5 da Associação Académica. Ela mexeu a 31 de março e a greve, a crise de Coimbra, começou no dia 17 de abril. E eu, quando fui trabalhar, nem podia sentar. Eu tive que ir trabalhar, minha filha nasceu na segunda-feira, e na segunda-feira seguinte estava a trabalhar. E eu tinha um trabalho numa biblioteca, como esta, andava de um lado para o outro, em serviço de empréstimo, não tínhamos computadores, portanto, tínhamos que trepar em escadas, tipo escadas de vida, sem questão de carroças que vinham do convento de Santa Cruz, não é nada que, porque a biblioteca era do convento de Santa Cruz, e tinha que andar com aquelas escadas aos ombros, nas mãos, a fazer terços e tudo mais. O meu chefe dava-me, por favor, licença, a ir direto com as celas, dar-me uma máquina de voltar a correr. E isto era uma constante. Mas, dizia eu, a maneira de se escrever é muito importante. Porque aqui diz, as mulheres trabalhadoras têm ainda o direito à dispensa do trabalho.
É uma dispensa remunerada. Nós não. A minha dispensa de 8 dias foi não remunerada. Naquela altura, os funcionários, porque eu também era inquilina, ainda não pertencia aos quadros, mas os primeiros funcionários do quadro já tinham direito, em alguns locais públicos, em alguns trabalhos públicos, a 1 mês de licença. Só que a lei não fala em 1 mês, não fala em dispensa de trabalho, fala em faltas ao trabalho. E nós sabemos o que é uma falta. E sabemos o que é uma diferença, uma dispensa. Portanto, uma dispensa aqui concerne direito. Lá, não é um direito. Podes faltar, sim, legítimo. Portanto, e para terminar, vou fazer uma passagemzinha, porque quero que vocês falem e quero que eu tenha muitas coisas para dizer. De sempre e o Fernando também deve ter algumas. Esta Constituição, em resumo, cuida muito bem da nossa vida. Portanto, se quiserem, ou se puderem, porque é difícil, não é fácil alterar na Constituição, precisam de 3 partes, para começar, 75%. Senão não podem alterar. E é preciso ver a votação antes, a autorização de votação, a autorização de. Ai, desculpa. É preciso ser legislado, porque a Constituição vai ser alterada, e depois é preciso que todos os partidos e os civis apresentem alteração de projetos de alterações constitucionais. Eu creio que nesta Assembleia, neste mandato, já não será, estou eu a fazer contas, mas isto são as minhas contas de cabeça, não sei se concordas comigo, já não será muito possível alterar a Constituição. Mas é porque esta Constituição é demasiado importante para nós. Ela promove o princípio de igualdade, já falei suficiente sobre ele. Trata também dos direitos da família, casamento e filiação, no artigo 36. Fala da liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública, que eu já vos li no 47. Fala do direito de sufrágio universal. Fala dos direitos dos trabalhadores, em geral, no artigo 59, essencialmente. Fala dos direitos da família. Fala da paternidade e maternidade. Tudo isto distinto. Porque, por exemplo, a família está no 67, a paternidade no 68, e depois fala da participação dos cidadãos na política em geral. E a participação dos cidadãos na política em geral diz respeito a toda a nossa vida, porque se nós não participarmos, se nós não votarmos, se nós não escolhermos, se nós não tivermos opiniões, estamos do outro lado do Atlântico. E nenhum de nós quer ir para o outro lado do Atlântico. Pois não. Não. E com isto, eu encerro aqui, porque acho que já vos massacrei mais, agora quero ver os ouvidos. Não queremos. Eu queria só dizer que é, se o doutor referiu que a alteração profissional deve ter 3 quadros de coisa. A minha pergunta é que a imagem que eu tinha que eram 2 terços. 2 terços, tem razão. Tem razão, 2 terços. 75% são Estão as dentras. Já tinha feito esse comentário aqui ontem. Pois. Eu peço desculpa, se puder. Posso, não? Não tem a ver com a Constituição propriamente dita. Quero dizer que nós levamos no mesmo período, embora não estejamos vigilantes. Necessário. E era para o doutor Jorge Abreu, que tem a ver com a sanção pecuniária. Mas eu acho que se consegue ouvir, não? Não. Mas eu estou ligando um bocado. Conversa lá um bocadinho mais ao cara. Ok, se puder. Está inflamado. Pronto, o que eu estava a dizer é que. Agora para fazermos. Diga? Não se importa decidir e ficar, para fazermos.
Estava eu a dizer que a sanção pecuniária que é aplicada aos advogados também me parece exagerada. Mas eu deixo distante. E não falo em impor restrições. Digo, não concorda que deveria haver algum controle às manobras dilatórias que muitos advogados usam e abusam no processo para que ele não consiga andar para a frente. Primeira questão. Segunda questão. Ao nível do Código de Processo Penal, não concorda que deveria haver uma alteração para que não fosse atribuído exatamente o mesmo valor ao direito subjetivo. Estou a falar, se calhar, em linguagem muito técnica, mas pronto, eu acho que não fosse atribuído exatamente o mesmo valor ao direito substantivo que é atribuído ao direito adjetivo ou processual. Porque nós sabemos que os grandes advogados deste país, e podia citar aqui 3 ou 4 exemplos, ganham os processos e conseguem que os seus constituintes não sejam condenados sem nunca provarem a sua inocência. Tudo à custa de manobras dilatórias. Finalmente, não tem a ver agora com o direito e propriamente dito com a Constituição da República. Fiquei curioso, porque eu também vivi antes do 25 de abril, infelizmente, devia ser muito mais novo. Mas fiquei curioso. Daquilo que eu conheço da Constituição, não havia nenhum, além do professor Jorge Miranda, não conhecia mais nenhuma ligação da Constituição da República a Braga. E como a Constituição portuguesa, na memória de Braga, isso eu tenho claro e necessariamente. Braga tem a ver com a Constituição da República. Afinal, é por causa que é o signo Braga Memória. Já tem que repetir isso. Viu, já ficou começar. Viu, ontem, não sei se todos viram, houve um programa extraordinário que se chamou Vitor Sá e os Democratas da foi na RTP2 às 11 horas. Então, se puder puxar o braço, já ver que foi um programa extraordinário. Braga é uma cidade curiosa, porque Braga tem, e sempre viveu aqui, não sei se sempre. Vivi toda a vida, vivo aqui há 1 ano e meio. Jubilei e vim para Braga, porque a minha mulher tem aqui 5 irmãos. Só por isso. É irmão da Antônio Direito. Não já vemos. É irmão da Antônio Direito. Não. Não por isso. Braga, curiosamente, foi possível fazer um estudo da pergunta de ninguém ouviu. o senhor diz que não percebe que é que há alguma movimentação de Braga e a Constituição, ou Braga e a memória da Constituição, é mais ou menos isto, não é? E eu estou a tentar, e falou também nas diferenças de direito, que eu também fosse esclarecido, vai ser eu aqui, o meu colega, o Dr. Jorge, que vai responder, que respondeu para falar, para que seja esclarecido sobre o que é que pensava o Jorge que falou nisso, em relação ao direito penal e as violações que permite. É assim, não é isto. Vamos ver ainda muito bem. Ora bem, Braga, e eu vou responder a pessoa mais velha aqui da mesa, tem tradições muito curiosas. Foi daqui que partiu o Gomes da Costa. Mas também foi aqui que o Salazar veio celebrar os 10 anos e os 30 anos do Estado Novo. E veio inaugurar a estátua? Veio inaugurar a estátua, exatamente, nos 10 anos. Já agora qual está aqui? A estátua mais Gomes da Costa. 40. Calma, desculpa. Foi em 76. Eu nesse dia tive vergonha de sair da rua, fiquei de castigo. Minha mãe pôs de castigo. Eu queria ir com ela, porque ela tinha a obrigação de ir, porque senão podia acontecer, porque veio a acontecer mais tarde. Eu já estou tudo bem que não aconteceu. Mas eu nesse dia ninguém terminei de sair da rua. Houve a manifestação para a inauguração da estátua de Gomes da Costa, uma grande manifestação em Braga, mas não foi uma manifestação popular, foi uma manifestação de exército, eram milhares de soldados, tanques e privados de graça, em 66. Mas Braga também, é uma cidade extremamente religiosa, e nisso foi visto quando em 75 foram incendiadas
sedes de sindicatos, sede do Partido Comunista, etc. Numa reação popular, depois de uma reclamação à Assembleia, incitada pelo então Bispo Dom Francisco, que ainda ontem lutou, ou também Bispo, arcebispo, digamos, até, Dom Jorge Ortiga falou criticamente na televisão, nesse programa que eu te aconselhei ninguém. Braga também, talvez fruto disso, de ser tão anquilosadamente fechada, teve também os maiores movimentos de reação. Braga sempre lutou e teve sempre democratas a lutarem. Mas podiam ser presos, por exemplo, o Dr. Vítor Sá foi preso, salvo erro, 8 vezes, se bem me lembro que foi habitual. Tinha uma livraria que era a única onde nós podíamos comprar todos os livros que quiséssemos, e devo dizer-vos que todos os livros que quiséssemos não eram proibidos, não era qualquer livro. Por exemplo, o Grande Aquilino Ribeiro era proibido. Eu comprei uma vez, para dar ao meu namorado, um livro do Aquilino Ribeiro, que se chama O Escritor Confessa-se. Comprei-o em Coimbra, na Unitas. Lembra-se da Unitas, em Coimbra, na Rua da Sofia. E na Unitas meteram um livro aqui assim, no cinto da saia. E eu tive tanto medo, que não fui capaz de apanhar um elétrico para ir até a casa que eu morava em Celas, na casa da minha mãe. Eu fui a pé da Rua da Sofia a chover, que era uma coisa emocionante, até Celas, porque tinha medo de apanhar o elétrico. Tinha medo de desconfiassem que eu levava ali. O quarto, exatamente. Portanto, isto era um sistema, temos que nós vivíamos, grandes escritores portugueses eram proibidos. E na livraria Vítor Sá vendiam-se os livros proibidos. Íamos lá e por baixo do balcão e nós dizíamos que éramos membros da vida. Portanto, Braga foi sempre, nós celebrávamos o 5 de outubro, todos os anos. Celebrávamos o 31 de janeiro, todos os anos. Aliás, no 31 de janeiro de 73, saímos todos não foi em 71, em 71, peço desculpa, porque a personagem envolvida em 73 já estava no trono, e em 71 saímos todos do Teatro Circo, desculpa a minha expressão, a bater os calcanhares no rabinho, lembra-se, Fernando, porque o jovem encarregado de fazer o discurso dos jovens, da juventude, falou na guerra colonial. E estávamos proibidos de falar na guerra colonial. Mal ele falou na guerra colonial, fechou e acabou. E salvo erro, agora é que não sei, peço auxílio para quem souber, houve umas eleições anteriores em que o Extra, acho que foi nas de 79, que eu não estava cá, também no Teatro Circo, numas comemorações de 31 de janeiro, também estava proibido de falar na guerra colonial, assim, foi atacado o comandante Brito, que era o comandante da polícia, que lhe queria tirar o discurso das mãos, que o Extra continuava a ler, o Extra é um colega nosso de cuidado, já de 80 e muitos anos, continuava a ler, e então acabaram por cair no fosso da orquestra. Tínhamos situações ridículas assim, mas resistia-se. Em Braga houve sempre resistência, e por isso é que Braga tem uma intensa memória democrática. E por isso é que há 2 anos nós constituímos uma comissão, que é a Comissão dos Democratas de Braga, Democratas de Braga, colocamos um monumento um memorial junto ao Tribunal em memória dos advogados, que foram muitos, os advogados democratas de Braga, até ao 25 de abril, depois parou, e foram homenageadas diversas personalidades da cidade. Para mim faltou uma agenda, mas que era muito importante, que era o Dr. Rocha Peixoto. Homenageámos os democratas que então lutaram tanto a favor da democracia. Porque sentimos que Abril também tem lá a voz deles. Abril também pertence para Braga. Jorge, agora podes falar disso. Tem, não vou falar nada. Olha, se achar, vou para aí agora. Iremos agora, deixa. Então, vou passar então aqui a responder
Primeiro, obviamente, também agradecer a pergunta, porque é sinal que também esteve atento àquilo que também foi aqui debitando de discurso. E é também uma pergunta muito pertinente, porque também acho que dá a resposta um bocadinho àquela que é a Vox Populi, que efetivamente, porque é que um advogado, e obviamente respondendo diretamente, quanto mais famoso e mais ardiloso, digamos assim, consegue por vezes, enfim, dilatar tanto o processo que muitos dos crimes de que o seu cliente vem acusado acabam por prescrever. E bem assim, obviamente, absolvendo os seus clientes. A minha questão eu punha ao contrário. Primeiro, começava logo por aqui, e falando até no mesmo caso que eu estava a falar um bocadinho do nosso ex-primeiro-ministro, e comecemos por pensar que só o processo de investigação, de inquérito, demorou mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Curiosamente, eu não ouço ninguém, nem na imprensa, nem entre nossos estimados políticos, a clamar por castigos aos seus magistrados no Estado do Ministério Público. Como é que a investigação com esta importância demorou mais de 10 anos a chegar a qualquer tipo de conclusão? Portanto, só aqui o prazo de prescrição, o por 60% a 70% já está consumido. Okay? E, portanto, a figura do odioso passa para o advogado, que, por sua vez, bem, mal, mas a moral, enfim, não entra propriamente naquele que é o serviço que nós temos que prestar ao nosso cliente. Nós somos contratados para prestar o melhor serviço possível. É que, efetivamente, as regras já estão estabelecidas quando nós vamos ao jogo. Quando vamos ao jogo, entende-se julgamento. Portanto, o advogado, quando faz uso de prerrogativas legais, lá está, como o próprio nome indica, a usar a lei. Não está a ir contra a lei. E a cumprir a Constituição. E a cumprir, portanto, em última ratio, a cumprir a Constituição, como é óbvio. Mas era policial, e é que está não. Exatamente. Agora, não podemos querer mudar a meio do jogo as regras, obviamente. Se eu também acho que, efetivamente, temos prerrogativas, principalmente no direito penal, que podem ser reanalisadas, concordo. Tenho apenas uma reserva. É que nós temos sempre a tendência de pensar nestes direitos e garantias, neste caso, dos arguidos, de acordo com aquilo que vão sendo os megaprocessos das grandes figuras nacionais. Só que nós, no nosso trabalho, também defendemos o anónimo. E muitas vezes o anónimo, pessoa mais pobre, menos importante, digamos assim, necessita dessas prerrogativas para se defender. E, portanto, o meu receio, por vezes, é que nós queiramos tomar a parte e decidir para o todo. Obviamente que eu continuo a dizer, e isto é o bonito da lei, que ela vai evoluindo constantemente e deve ser revista, deve ser posta em causa e discutida. Eu isso aí dou de barato completamente. No que toca ao processo penal, parece-me a mim que a discussão deveria ser outra. É que país queremos ser relativamente àquilo que é a justiça que está a aplicar. Porque eu também não quero ser injusto. O senhor magistrado destes meios processos diz-me assim: Dr. Jorge, este processo tem mais de 300 ou 400 mil páginas, alguns chegam a 1 milhão de páginas. Eu tenho que analisar, juntamente com técnicos que são contratados pelo Estado e muito mal pagos, analisar aqui dezenas ou milhões de documentos. Como é que eu vou demorar 2 ou 3 anos numa investigação desta? Como é que eu não demoro uns 10 ou 12 anos a investigar? E eu pergunto agora, como é que se pretende que um advogado assuma a defesa do cliente com essas 400 mil páginas, não são 10 mil, são 400 mil páginas, não cabem dentro desta sala, não cabem, porque eu já os vi na televisão e mostraram quantas salas têm em organizar. Só a acusação tem 4 mil páginas. Como é que um advogado pode, em 10 dias, cumprir a sua função? Quando 10 dias, e parece-me que o senhor que sabe melhor que nós, sabe dos prazos que são dados a quais qualquer processo de umas julgares injúrias ou umas julgares bufetadas. É ou não é? Isso eu disse. Por isso, explicaram bem. Precisamos, evidentemente, a concessão desse prazo
não é por falta de regulamentação, porque isso está nas mãos do magistrado ser ou não ser sensato. E parece-me que essa é a coisa que não está a ver. E agora, permita-me também dizer o seguinte, que era o E eu faço aqui uma reserva. Estou muito longe, mas muito longe de ser uma simpatizante para os direitos. Vai lá, vai ser assunto do lugar, não. Mas, efetivamente, Já sabe mais que qualquer um advogado. Claro, No que ele diz. No que ele diz. sim, diz muita gente. já teve tempo de dizer, Claro. mas já teve tempo Mas, efetivamente, eu acho que essa discussão tem que ser. Primeiro atrativo. Não, isto pode ser. Isto é discutir também a Bíblia. Atenção, isto é discutir a Bíblia na sua Constituição. Porque, efetivamente, a justiça é um dos direitos que nós temos aqui consagrados. E eu diria, vou mais longe, a justiça é um pilar fundamental da democracia. Exatamente. Mas nós, como país, os sucessivos governos, e aí, desculpem-me, esquerda, direita, centro, para cima e para baixo, têm desconsiderado este pilar da justiça. Discutimos hoje questões que eu diria que são questiúnculas do momento, esquecemos do essencial. Exatamente. Okay? E a justiça, e mesmo, e perdoem-me estar aqui enfim, a divagar um bocadinho, mas eu acho que é interessante até a pergunta que me fez, porque leva-nos a isto. Sempre que vamos para umas eleições legislativas, há sempre alguns jornais e há até alguns sites que se lembram de fazer algumas sondagens perante o povo português. E para espanto meu, a justiça surge às vezes no 7º, 8º, 9º lugar das suas preocupações. Porque é difícil. Portanto, os governantes também sabem isto. Isto não é por acaso. E a muitos deles até lhes convém que a justiça assim continue sem meios. Okay? Mas eu não posso exigir para o advogado o que eu não exijo para o senhor magistrado e para o Ministério Público e também o Judicial. Porque falam muito, e as regras, e acreditem que as regras são impostas aos advogados. Nós, se nos atrasarmos para uma sessão, o senhor magistrado tem o dever de fazer constar na ata e até de poder aplicar uma multa. Mas eu não vos vou dizer a quantidade de horas, dias ou semanas que eu já estive à espera pelo senhor magistrado. Já disse que sou o senhor juiz em Vila Verde, de quem sou muito amiga, não me deu para chegar atrasada. Eu também já fiz, já isso é direito do texto. E eu já disse que o senhor doutor, com passos, ali no corredor, que eu já veio à sua espera, E adiamentos não sei em cima da como está hora. por crédito. Adiamentos em cima da hora. E eu sou uma grande admiradora E com todo respeito, tem pela estrutura. Claro que sim. Tenho um sobrinho que é procurador, mas sou uma profunda admiradora da magistratura judicial. E também do magistrado público, desde que me retirem do diálogo de Lisboa. Se retirarem do diálogo de Lisboa, eu defendo todos os magistrados, como defendo grandes amigos. Mas é preciso dizer assim, exceto do diálogo de Lisboa. Eu acho que é um local. Bem, não vou falar nisso, porque nós estamos aqui. Só para resumir, eu tenho comigo dizer o seguinte: já os meus grandes mestres, e também tive Figueiredo Dias em Portugal. Dias é o autor do Código. Pronto. Exatamente, tive o gosto e o prazer de estar com ele, de ser aluno deles, justamente. A maior parte deles, seja civilistas, seja os penalistas, sempre disseram isto: Portugal tem das melhores leis do mundo. Não tem quem as aplique e não tem um sistema político que dote de condições os tribunais para que as aplique. Isto vai dar sempre ao mesmo. Portanto, podemos alterar as regras, podemos pôr menos recursos, menos direitos, mas isto é coação, estamos aqui a coartar direitos também. Por isso é que eu digo que a discussão tem que ser cuidada. Mas, acima de tudo, eu acho que a discussão tem que deixar de ser esta, dos mega processos, a dizer que justiça queremos nós em Portugal. Exatamente, tem que ser pensado. E o ser pensado, para mim, resume-se a isto. Temos que dotar os tribunais dos meios idóneos e suficientes para que eles também possam trabalhar. E aí eu tiro o meu chapéu também a muitos magistrados, em que nós às vezes vamos aos gabinetes deles e têm, enfim, os ficheiros deles é até ao telhado, por sua vez está a chover, por sua vez, enfim, nem luz natural tem, muitos deles para trabalhar, e portanto pensem o que é trabalhar nestas condições. Conseguimos ser produtivos, conseguimos realmente fazer um trabalho condizente e temos nós a dignidade suficiente para tratar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não me parece, mas isso, lá está, dava uma discussão muito, muito grande. Boa tarde, Jorge. Sou Braga, mas estudei cá em Braga.
Antes de mais, e antes que me esqueça, na resposta que o Dr. Jorge Abreu deu a uma das interpelações que não é da frente, penso que omitiu, se eu bem ouvi aqui, não é, a interpelação que foi feita, algo que eu penso que é fundamental, quer dizer, desfazer na opinião pública habitual, que é muito correto, que é, eu julgo que na interpelação foi dito que, sem que o arguido, independentemente de quem seja, não é, fizesse prova da sua inocência. Ora, a Constituição diz o oposto, não é? Que é a prova é quem acusa, não é? Seja o Ministério Público, seja o Queixoso, etc, etc. E, portanto, uma conquista da Constituição, penso que uma delas é essa. Eu valorizo a Constituição, por causa dos que habitualmente me vou às mesas de voto, mas votei para a Constituição, não é? Depois de ver, nomeadamente, debates, que a gente tinha debates em Coimbra, eu vivia, portanto, na zona da Sete, e havia debates antes das eleições, não é? Que houve para a Constituinte, nomeadamente com os filmes do Rui Simões, não é? O povo português, Deus para a autoridade, etc. E com debates mesmo, e em que, curiosamente, nessa altura, nos debates a seguir ao 25 de Abril, em que toda a gente tomava a palavra, as mesas eram conforme o moderador das mesas, das assembleias, mesmo nas escolas, etc., era para quando nós nos desregrávamos, digamos, na nossa comunicação uns com os outros. Digamos, nós é que, ao interromper a intervenção do outro para dizer algo de significativo, não é, também, gerávamos uma dinâmica, não é, que se auto-recuava, não é, não precisava da mesa. A mesa funcionava, mas mais para fora. Mas, se me permite, portanto, isto foi só para não esquecer aqui, mas, portanto, eu valorizo a Constituição, acho que é uma grande conquista, e começava por levantar algumas questões, vou pôr os tipos, se quiserem, então, que é uma primeira, e penso que essa é uma conquista da Constituição, e partindo da intervenção que eu vou aqui do vosso colega do Brasil, não é? Que é fazer com que, de facto, o Estado seja um Estado constitucional de direito. E constitucional, não é? Não apenas Estado de direito, não é? Porque eu lembro de ter lido um trabalho do professor Boaventura Sousa Santos, que é vosso colega, não é? Jurista, agora depois sociólogo do direito, não é? E que toda a gente conhecia, não é? Que estava às aulas dele, voluntariamente. E ele fez um trabalho sobre como é que se gera o direito popular e espontâneo numa favela, nos anos 80, não é? E verificámos que a tendência popular é no sentido exatamente, que há bocado foi levantado ali, portanto, de restringir direitos, não é? Nomeadamente, a inversão de órgãos de prova, etc., não é? E, portanto, aquilo que é fundamental na Constituição, que é os limites do poder que exerce a potestade, não é? Isso não existe habitualmente no direito, não é? Popular, que surge, não é? Da base, não é? Com facilidade a gente fica. Mas tinha aspectos concretos da Constituição e uma delas, um deles é ser crítico, mesmo em relação à ordem dos advogados. A primeira crítica é esta, que acho que não está a ser cumprida à Constituição. É que a ordem dos advogados é uma associação pública. Como tal, está sujeito aos princípios da administração pública. Como tal, o Estatuto das Ordens dos Advogados devia prever a participação dos cidadãos, e através das associações, na sua ordem, e não apenas dos advogados, porque é uma estrutura da administração, não é? Portanto, essa é a primeira questão, é que, digamos, mesmo em relação à ordem. Porque o artigo sobre a estrutura da administração pública que permite a existência das instituições públicas, como a ordem dos advogados, satisfazer interesses e transferir poderes, digamos, do Estado para a ordem, não é? Na relação, neste caso, da profissão, ela prevê, como princípio básico da administração pública, a participação dos cidadãos, não é? Em qualquer estrutura da administração. Ora, sendo a ordem dos advogados uma estrutura da administração pública, deve ter a participação dos cidadãos. Passando a outro ponto.
que é a questão que aí foi levantada, a sua doutora referiu que nunca viu nenhum magistrado ser punido por não sei o que, ou por atraso, ou isso, aquilo. Eu aí tinha duas opções. Eu percebia acerca. Não. Fui eu que mencionei efetivamente. O advogado é penalizado, mas se for outro interveniente judiciário já não é penalizado. Não, foi a questão de estar não sei quanto tempo para acabar a instrução, ou... Sim, fui eu, exatamente. Igual, mas mas o que eu queria dizer é isso. Há colegas vossos, nomeadamente nossos, o Luís Ferraz, que entendem da melhor maneira